Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, recolocação profissional além do óbvio. No vídeo dessa semana eu vou conversar sobre um assunto muito interessante, bastante comum nas empresas. O que você deve fazer com aquele seu colega de trabalho preguiçoso? Se você ainda não trabalhou, provavelmente em algum momento da sua vida você vai trabalhar com aquele colega que não tem uma performance muito alta, que acaba fazendo as coisas do jeito dele e que muitas vezes acaba atrasando não só o trabalho dele, mas o trabalho do time como um todo, o trabalho da área. Mas aí, o que você deve fazer com ele? Será que você reclama pro chefe? Será que você coloca o dedo na cara dele e fala: "Vambora, sua lesma, acorda aí"? O que você deve fazer diante de um colega de trabalho que é preguiçoso, muitas vezes aquele colega que não tem o mesmo ritmo que você tem e até o mesmo ritmo do time? Fica até o final desse vídeo que você vai aprender o que fazer com esse tipo de colega de trabalho. E é claro, antes de continuar, não seja preguiçoso, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal e também visite as nossas outras redes sociais, estamos em todas elas. Primeiro ponto aqui é o seguinte, e talvez a coisa mais importante, antes de mais nada, observe muito bem esse colega trabalhando, não por conta dele, mas para que você entenda se não é um erro de julgamento seu, se você não está com uma percepção idealizada sobre o que é trabalhar bem, sobre como as pessoas devem trabalhar. Isso é normal, nós sempre vamos comparar as outras pessoas com nós mesmos e vice-versa. Então a primeira dica aqui é a seguinte, observe como ele trabalha e se observe também, para que você não idealize naquele colega de trabalho aquilo que você gostaria de ser ou muitas vezes o seu ideal de trabalho. Isso vai ajudar você a ter discernimento, isso vai ajudar você a entender se de fato aquela pessoa tem uma performance aquém do esperado ou se simplesmente você está sendo um colega chato, aquele colega que fica metendo o bedelho em cada uma das pessoas, aquele colega que é mandão. Agora que você já observou o seu colega, você será capaz de identificar os pontos do comportamento dele que podem deixar muito claro que ele é um procrastinador corporativo, aquela pessoa que não cumpre os prazos, aquela pessoa que geralmente está com os indicadores muito abaixo do que é esperado, que tem uma performance pequena, que tem uma performance aquém daquilo que é desejado. Mas mesmo assim, essa análise ainda fica subjetiva. Então aqui mais uma coisa importante para você perceber. Muitas vezes as pessoas têm dias ruins, muitas vezes as pessoas têm dias preguiçosos. Eu tenho certeza que você já teve algum dia preguiçoso no seu trabalho. Então a questão é, não é se uma pessoa tem ou não algum tipo de comportamento que seja preguiçoso, algum tipo de comportamento que seja procrastinador, mas sim quantas vezes esses comportamentos se repetem. Então eu vou trazer para você aqui alguns comportamentos que deixam muito claro se uma pessoa é ou não procrastinadora e se uma pessoa é ou não preguiçosa. Lembrando que, além dos comportamentos, é interessante você notar quando eles se repetem. Se eles repetem todos os dias da semana, todos os dias, é claro que o seu colega é um preguiçoso, é claro que o seu colega é um procrastinador. Agora, se de vez em quando ele tem um ou outro desses comportamentos, é claro que não, talvez ele só esteja num mau dia, talvez ele só esteja num dia preguiçoso. Não cumpre os prazos combinados, não atinge os resultados combinados, não busca a solução para os problemas, sendo que muitas vezes traz mais problemas ainda. Busca sempre fazer as coisas à sua maneira, dizendo que trabalha melhor desta forma, mas raramente tem os resultados esperados. Terceiriza os problemas, a culpa do problema nunca é dele, e a solução também não. Não termina aquilo que começa, não começa o que se propõe. Então esses são exemplos muito claros de comportamentos procrastinadores. Como eu falei, se por um acaso o seu colega de trabalho repete isso todas as vezes, talvez todos os dias ou sempre, certamente ele é um procrastinador, certamente ele é alguém que não está na sua melhor performance. E isso pode ser uma questão pessoal dele, talvez ele não esteja se adaptando à nova empresa, não esteja se adaptando à nova cultura, ou talvez é uma característica individual dele, talvez por algumas outras crenças que ele tenha. Mas o ponto é, na grande maioria das vezes, ter um colega de trabalho que é procrastinador pode ter consequências diretas para a sua carreira. Você pode ficar com aquela impressão de que você não avança porque aquela pessoa não está fazendo a parte dela, principalmente quando as metas do time são as metas do time, compartilhadas, então não só uma coisa individual. Então a primeira coisa que você vai fazer para você se proteger da preguiça dele, da procrastinação dele, principalmente das consequências desse comportamento para sua vida e para sua carreira, é o famoso não se misturar,
Não misture joio com trigo, não compactue com esse tipo de comportamento. Se afaste, porque fica muito fácil para uma gestão, para uma liderança, entender que talvez ele não tenha esse comportamento isoladamente, que vocês talvez tenham o mesmo comportamento, tenham a mesma visão, e que aí ele é a maçã podre que está contaminando todo o time e provavelmente contaminou você. Então aqui quando eu digo para você não compactuar, para você não se misturar com esse tipo de pessoa que tem esse comportamento, é justamente você ter maior interação, ter maior relação com as pessoas que produzem, com as pessoas que trabalham, com as pessoas que não têm um comportamento preguiçoso, um comportamento atrasado, um comportamento procrastinador. Imediatamente a seguir, você deve se posicionar com essa pessoa, você deve deixar muito claro para essa pessoa quais são as suas percepções e até as suas opiniões. Mas calma aí, toda essa conversa precisa ser uma conversa educada, cordial e, acima de tudo, baseada em fatos e dados. Não adianta vir com achismos. Olha, fulana, eu acho que você é assim. Fulano, eu não gosto desse seu tipo de comportamento. Nada disso. Antes de você ter esse tipo de conversa, se prepare. Leia sobre feedback, leia sobre ter conversas difíceis e conversas cruciais, para que você não seja acusada de começar a criar um clima difícil na área. Outra coisa super importante, além de você trazer o feedback, deixe muito claro quais são as consequências desse comportamento preguiçoso, desse comportamento procrastinador, trazendo novamente fatos e dados. E se por um acaso você está vendo esse vídeo e você é a pessoa preguiçosa, você é a pessoa procrastinadora, você talvez até esteja com dúvida, dá uma olhada no vídeo aqui em cima que eu digo como você deve reagir a um feedback. E se você por um acaso quer dar um feedback para alguém, dá uma olhada também, porque tem muita coisa legal que vai te ajudar nessa. Tão importante quanto você deixar claro para o seu colega preguiçoso que a preguiça dele está te atrapalhando, isso não é legal, você deve conversar com a sua liderança imediata, com o seu gestor, talvez até com o gestor dele. E se a empresa em que você trabalha for uma empresa minimamente estruturada, ela deve ter uma área de recursos humanos. E aqui é importante você ser muito transparente, você ser muito claro com o seu gestor ou com o RH sobre tudo aquilo que você fez e sobre tudo aquilo que te incomoda. E aqui é importante você não ficar, talvez, com uma impressão de que você é um dedo duro, um X9, que você é um delator, que você talvez esteja atrapalhando ou sabotando a carreira dessa pessoa. Você precisa ser fiel, antes de mais nada, aos seus valores e ao seu empregador. Um comportamento preguiçoso, ele é acima de tudo danoso. Ele não faz bem para a pessoa e principalmente não faz bem para a empresa, para a saúde da empresa. Então você precisa ter isso muito claro na sua cabeça, que quando você relata alguém que é preguiçoso, alguém que é procrastinador, você na verdade está ajudando a empresa a melhorar. E muitas vezes você também está ajudando a pessoa a repensar na sua carreira. Será que ela está passando por algum problema que ela não quer falar? Será que ela, por exemplo, está infeliz? Será que talvez ela queira mudar de área? Então todas essas perguntas precisam ser feitas para entender por que a pessoa está tendo esse comportamento preguiçoso. Ou muitas vezes entender que esse é um comportamento dela e a empresa precisa entender se faz sentido tê-la ou não como seu funcionário. Toda empresa é feita de pessoas. Se você tem uma função que não interessa qual é a performance dessa pessoa, não tem por que ter aquela função, entendeu? É o que eu sempre digo, tem muita gente que acha, putz, faxineiro numa empresa não serve para nada. Cara, claro que serve. Porque se não tiver aquela pessoa para garantir a limpeza, quem é que vai fazer? Alguém vai ter que fazer aquilo. Você entendeu? Então precisa parar de ter essa visão de, putz, não é problema meu. Cara, de certa maneira é. É claro que você não vai ser um X9, que você não vai ser um fofoqueiro, que você vai criar uma mentira. Ah, olha só, fulano não trabalha. Com base no quê? Por isso que o primeiro passo ele é super importante. Você precisa observar para você entender se aquela pessoa está trabalhando ou não, está atingindo os resultados que ela foi paga para fazer. E depois você segue os outros passos, entendeu? Senão vira uma zona. E por fim, não menos importante, como tá na Tropa de Elite, cada cachorro que lamba sua caceta, e por mais duras que as coisas possam ser, simplesmente corre o risco dos procrastinadores preguiçosos enrolões continuarem fazendo exatamente as mesmas coisas que eles vêm fazendo. E aí você precisa entender que não é mais papel seu se preocupar com isso, se você seguiu todos os passos até aqui. Simplesmente as pessoas são do jeito que elas são e você precisa se preocupar e não deixar isso afetar principalmente a sua saúde emocional, sua saúde mental e a tua carreira. Por quê? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, se por um acaso você posicionou o seu colega, posicionou a liderança, posicionou o empregador ou RH e nada mudou,
não é mais problema seu, você precisa focar no seu trabalho, no seu dia a dia, para você ser o melhor profissional possível. Lembrando sempre que a carreira, a história profissional de cada um de nós é uma história contínua. Então você tenha certeza que os enrolões, os preguiçosos vão colher os frutos justamente desses comportamentos. E não é preciso ser nenhum gênio para entender que os frutos, na maioria das vezes, não são frutos positivos. Possivelmente, essas pessoas vão ficar com a reputação de serem pessoas que não trabalham tanto quanto deveriam. Fique atento ao seu ambiente de trabalho. Se por um acaso você começar a perceber que você não só tem um colega preguiçoso enrolão, mas todas as pessoas do seu time e até todas as pessoas dos outros departamentos têm o mesmo comportamento, saia fora. Se você puder, saia fora, busque um novo emprego, inclusive dá uma olhada no e-book que está aqui, totalmente gratuito, Como Buscar Emprego por E-mail. Funciona, tem funcionário para todas as pessoas que baixam e seguem o passo a passo. Então você precisa entender que talvez essa não seja uma empresa para você, porque você vai colher as consequências de trabalhar numa empresa onde talvez as pessoas sejam preguiçosas, talvez as pessoas sejam procrastinadoras, enrolam demais para fazer uma coisa e não tem uma performance muito alta. Por isso que é importante sempre a gente entender o que é uma cultura empresarial. E cultura nada mais é de como as coisas são feitas no dia a dia, qual é o modus operandi. Então fique atento aos passos que eu trouxe nesse vídeo para você conseguir identificar não só um colega de trabalho preguiçoso, mas talvez uma empresa ou outras pessoas dessa empresa que sejam preguiçosas também. E você precisa entender as consequências disso para sua carreira. Converse com quem recruta para não ser enganado. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.